Se esse programa é sabidamente muito mais vantajoso do que o regime de recuperação fiscal, Sim. porque ele reduz juros, ele altera os prazos, coloca condições para investimento, para troca de dívida, refinancia, etc. Então significa que, poxa vida, o programa é financeiramente melhor, mas os estados não aderiram, alguma coisa aconteceu no meio do caminho. E aí eu acho que tem pontos a ver dos dois lados, dos governos estaduais e do governo federal. Primeiro, que assim, honestamente aqui, e sem meias palavras, eu avalio que você entrar numa negociação sem saber quantos seus ativos vão valer, e você só tem aquele prazo para entrar na negociação, é quase que uma chantagem do governo federal a você aceitar aquele tipo de negociação. Você não sabe qual é a taxa de desconto, você não sabe que ativos serão aceitos, você não tem como renegociar aqueles ativos. Isso parece muito um leilão. Dá o que você tem aí eu vejo se eu aceito. Mas aí o poder de barganha fica totalmente distorcido e a favor da União de uma forma geral. Eu acho que tudo bem, é natural que o governo federal decida o que ele vai aceitar ou não. Afinal, ele é o credor. Ele decide se ele quer aquele ativo ou não quer. É justo. Não é justo que os estados não saibam, no momento da negociação, se o governo federal vai aceitar aquele ativo ou não. Um outro fator que tecnicamente é bastante importante é saber qual será a taxa de desconto utilizada para trazer, para trazer o valor futuro, a valor presente dos ativos que serão entregues à União. O que significa isso? Que se a gente pode, por exemplo, discutir aqui a entrega, no caso de Minas Gerais, tá? Da Codenge para a União. Vamos federalizar a Codenge. Bom, acontece que a Codenge tem um valor, se a gente considerar uma taxa de desconto de 20% ao ano, a Codenge tem um outro valor que vai ser maior se a taxa de desconto for de 15% ao ano, e a Codenge tem um outro valor que será ainda maior se a taxa de desconto for de 5% ao ano. No final, qual vai ser a taxa de desconto utilizada e por quê? Porque essa discussão pode ser totalmente arbitrária ou ela pode ser totalmente técnica. E isso faz total diferença no total de ativos, na quantidade de ativos que o governo do estado precisa dar para participar do Propag e reduzir aí o seu montante de pagamento de juros e de dívida de uma forma geral. Então eu avalio o seguinte, se você tem um programa que dá um prazo para as pessoas aderirem, sem contar se você vai aceitar aqueles ativos e sem contar qual o valor daqueles ativos, me parece uma chantagem na negociação, não me parece nada adequado você resolver participar de alguma dívida sem saber. É como você assinar um contrato de refinanciamento sem saber qual vai ser a sua taxa de juros e sem saber qual vai ser o seu prazo de pagamento. Uai, gente, isso não tem cabimento. As informações precisam ser claras, a gente precisa reduzir a simetria de informações justamente para que o programa seja eficiente, seja eficaz e para que a gente não tenha judicialização depois, dizendo que você aceitou o meu ativo por metade do valor do que o mercado avaliava, ou o contrário, o dobro, e aquela discussão sobre favorecimento ou não político num programa de renegociação. Então eu avalio que seria prudente, para dizer o mínimo, que ou o prazo seja estendido ou que o governo federal aceite outras entidades avaliando aqueles ativos, entidades privadas ou públicas, e não só o BNDES, que é quem tem que fazer a avaliação dos ativos entregues à União de uma forma geral. Eu avalio que não dá para ter Propag de uma forma justa, coerente e reduzindo riscos de judicialização, sem que os estados saibam a qual valor a União vai aceitar os ativos e se vai aceitar os ativos. E nesse sentido aí a gente tem outro aspecto também, que é o lado do governo federal, e vai ao encontro do que você está dizendo aqui. A primeira parte eu acho que está claro, a gente precisa ter clarividência de quais ativos o governo aceitará. E aí eu sou até mais flexível do que você, pode dizer assim, em alguma medida, do que você disse aqui, Ibra, porque eu avalio que a arbitrariedade do credor em aceitar os ativos ou não faz parte do jogo. Ele é o credor. É verdade. Se ele decidir que para ele a Copasa não serve, eu vou brigar com ele. E se ele fizer um feirão daqui a pouco também é do jogo, né? Ruim, certamente. Exatamente, mas o credor é ele. Imagina só que eu te devo e eu quero te pagar em, sei lá, eu quero te pagar em cerveja de péssima qualidade. Pô, a dívida é sua, você decide se você quer aceitar a cerveja ou não. Ao contrário, eu posso te pagar em barras de ouro, que valem mais do que dinheiro. Ou eu posso Silvio. ou eu posso te pagar de outra forma, eu posso te pagar em dinheiro espécie. O fato é que você, que é o credor da dívida, tem o direito de decidir aceitar ou não a minha forma de pagamento. E aí tudo bem, eu entendo a arbitrariedade do governo federal. Inclusive eu, enquanto mineiro considerado, eu teria outra preocupação no momento, né? Que é entregar as empresas do Estado para um governo que faz o que faz com os Correios em termos de empresas estatais. Uhum. Imagine só se isso acontecesse com outras empresas aqui de Minas Gerais que nós temos. Eu teria essa preocupação. Agora a gente tem que olhar do outro lado. Quando a gente olha para o desenho do Propag, nós temos também a obrigatoriedade de aumento de contrapartidas em gastos em educação, dentre outras coisas. Percentual de juros que no pagamento da dívida passa a ser convertido para investimentos em educação, infraestrutura. Até uma discussão que o governo quis fazer, o governo federal quis empurrar mais uma obrigação, mas aí os estados conseguiram ali ficar no meio do caminho. Mas parece bom para todo mundo. Exatamente esse é o ponto. Parece bom para todo mundo até que momento? Porque, veja bem, se nós estamos falando de estados que têm dificuldade de honrar as suas obrigações e nós estamos aplicando mais obrigações a esses estados, como é que nós vamos fazer essa discussão?
significa que nós teremos fluxo de caixa no curto prazo, nós estamos resolvendo um problema de dívida dos estados no curto prazo de novo. Será que esses estados terão capacidade de arcar com esse aumento de investimentos? E grande parte desses investimentos, e é esse o meu ponto aqui, dessas obrigações que o Estado, que o Propag coloca para os governadores, exigem aumento de custeio. E aumento de custeio vai bater em folha salarial, em última instância, vai rebater em aposentadorias, que é o grande gargalo que os governos estaduais têm. Então, eu acho que tem um aspecto que precisa ser discutido com mais afinco, com mais atenção, com um pouco mais de clareza e de técnica, que é sobre o efeito das obrigações e contrapartidas que os estados têm e seu impacto no endividamento de longo prazo. Naturalmente, o Propag é melhor para a dívida, porque reduz o pagamento de juros, aumenta o fluxo de caixa dos estados no curto prazo, no longo prazo também, mas a gente precisa fazer a avaliação de quanto isso aumenta de custeio e se essa contrapartida cabe na conta de todos os estados de uma forma geral. Eu acho que tem uma outra discussão aí que não foi bem feita, e não foi bem feita especialmente porque não está bem desenhado o que o Tribunal de Contas, que vai fiscalizar as contas do Estado depois, vai considerar como gasto em educação. Eu posso construir escola, eu posso aumentar salário de professor, eu posso, porque se eu aumentar salário de professor, a minha folha salarial vai crescer. Então, a minha despesa com o pessoal pode aumentar, ou então não. Eu posso comprar material escolar para distribuir para os alunos, eu posso gastar mais em merenda. Nós não temos, o fato é que nós não temos, na minha avaliação, um marco regulatório bem definido para que a gente possa cobrar as contrapartidas do Estado, e tampouco sabemos, por não ter um marco regulatório bem definido, se essas contrapartidas do Estado afetarão as contas públicas dos Estados no longo prazo, a ponto de elas se tornarem inviáveis de novo e a gente precisa voltar lá com o pinico para discutir novamente o refinanciamento da dívida dos Estados. Tenho, com base na entrevista que fizemos na semana passada com o deputado Leleco Pimentel e por alguns outros passarinhos verdes, vai pintar adiamento desse prazo. O governo Lula deve sinalizar com uma dilação de prazo, porque não se encontrou ainda uma maneira de fazer essa avaliação, porque o governo está imerso em outros temas muito espinhosos, e não é bom, digamos, eu estou inserindo agora a minha avaliação, não é bom politicamente para o presidente Lula comprar uma briga, ainda que seja com o Estado de Minas Gerais, né, mais diretamente, assim, está reclamando, e o Rio de Janeiro também, de alguma maneira, com o governador Cláudio Castro, reclamando um pouco mais de colar a imagem do presidente que ataca a oposição e etc. Né? Acho que ele vai querer se distanciar um pouco disso, e uma dilação de prazo não seria exatamente o fim do mundo para o governo federal. Né? Ainda que ele precise de melhorar a sua recomposição de contas para o ano que vem, e o pagamento de dívida ajuda, evidentemente, isso a acontecer, mas eu acho que vai pintar... Até porque vender um programa como solução que só tem o Estado que aderiu, não é uma solução. Né? Especialmente porque ainda tem vetos, né? E veja, o Congresso Nacional há muito tempo nem está olhando para os vetos do Propag. Está imerso em um bilhão de outras discussões, não tem acordo nesse momento para votação, não tem mesmo para nenhum dos vetos. Está tentando se fazer uma construção, o governador Romeu Zema chegou aí a Brasília, junto com o líder de bancada, numa tentativa de criar ali, gente, a posição do governo é essa aqui, vamos lá, mas até agora não tem mesmo indicação de que isso vai virar uma discussão rápida para o Estado, não. Então, há indícios de que isso vai acontecer, e mais de uma pessoa já disse que está com uma expectativa positiva de que o governo vai fazer um adiamento nesse prazo. Tecnicamente, eu acho que é bastante importante que isso aconteça. Imagine só que, por exemplo, Minas Gerais, coloque os ativos à disposição da União, e que, por exemplo, a União avalie alguns ativos abaixo do que o mercado entende que é o patamar, e, portanto, a gente fique fora dos 20% de abatimento de dívida. Nós teremos uma discussão, certamente, no ano que vem, sobre qual a taxa de desconto que foi utilizada, por que esse ativo foi avaliado abaixo do que o mercado esperava. Nós teremos naturalmente uma discussão de que há perseguição política ou não. Isso. E essa aí, para mim, é a que baliza quase tudo, exato. E aí, assim, gente, não adianta. Nós estamos falando da dívida do Estado. Não adianta a gente ficar com essa discussão política que vai se arrastar depois. Aí alguém vai recorrer no STF em algum momento. E nós vamos ficar com essa discussão 60 anos de novo no STF. Não adianta, gente. Não adianta. A gente vai resolver a dívida do Estado hoje. Então é melhor ter um adiamento de prazo e que a gente reduza a simetria de informações, as regras fiquem mais claras para os dois lados e a gente consiga um acordo efetivamente para resolver, em definitivo, esse problema de dívida dos Estados.